Olá, você internauta, a paz do Senhor. No ar, pela TV CPAD, o programa Teologia em Foco. Conosco, pastor Ciro Zibordi, apologista e autor de várias obras publicadas pela CPAD, entre elas, erros que os pregadores devem evitar. De sua lavra de escritos, a CPAD lança uma série de obras falando sobre pregadores da Bíblia. Esta primeira obra, João Batista, o pregador politicamente correto, já foi lançada pela CPAD e você pode adquiri-la. Pastor Ciro, muito bem-vindo. Pastor Edilberto, é um grande prazer para mim estar aqui participando desse programa tão importante, Teologia em Foco, da nossa TV CPAD. Hoje, o nosso foco é apologética. Vamos ao nosso foco. Pastor Ciro, o que é apologética e por que ela é tão importante para a saúde da igreja? Pastor Edilberto, o termo apologética ele surgiu no século XVIII para designar um departamento da teologia. Mas a prática da apologética ela vem desde os tempos do Novo Testamento, não é? Então, esse termo advém do grego apologia, ocorre várias vezes no Novo Testamento, sobretudo no livro de Atos. Mas os dois textos mais conhecidos, um deles inclusive é o texto áureo da apologética, que é 1 Pedro 3,15, em que o apóstolo Pedro disse: santificai a Cristo, estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que pedir a razão da esperança que está em vós. Não é? O verbo responder aparece na língua portuguesa, mas o termo no original é um substantivo, apologia, porque Pedro falava justamente de fazer uma defesa do Evangelho. E Paulo, lá em Filipenses capítulo 1, versículo 16, ele trata até a apologética como um ministério, quando ele diz: fui posto para a defesa do Evangelho. Não é? Então, qual é a importância da apologética? Eu vejo a apologética, a sua importância, como sendo uma importância dupla. Primeiro, para defender o Evangelho dos ataques que vêm de fora. Alguém poderá dizer, mas defender o Evangelho não é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê? Sim, nesse sentido o Evangelho não precisa de defesa. Mas quando nós falamos de defesa do Evangelho em apologética, nós estamos falando, na verdade, por mais paradoxal que isso pareça, de um ataque às heresias. Nós defendemos o Evangelho atacando as heresias, aquelas que vêm de fora, porque nós estamos na pós-modernidade, que é uma era pós-cristã. Nós vemos aí, inclusive, uma lição da Escola Bíblica Dominical tratando dessas questões, ideologia de gênero e tantos outros movimentos aí que estão surgindo num levante contra o Evangelho. Então, a apologética é útil nesse sentido, mas é útil também para defender o Evangelho das heresias que surgem entre nós. Veja que o apóstolo Paulo ele tinha um cuidado muito grande com as heresias que surgiu entre nós, ou seja, os falsos evangelhos. Como lá em Gálatas ele deixa muito claro quando ele fala outro evangelho, né? E outro ali, o termo outro, não significa outro no mesmo nível do Evangelho de Cristo, mas é outro evangelho dessemelhante, um evangelho falso, um evangelho que se contrapõe às verdades da palavra de Deus. E quais os equívocos doutrinários mais comuns cometidos hoje por pregadores evangélicos? Quando eu penso em equívocos, pastor Edilberto, eu penso nas doutrinas falsificadas, né? Não falo de equívocos doutrinários. Então eu penso em doutrinas falsificadas, porque no que tange ao erro, ou seja, o erro que vai de encontro àquilo que é contrário à palavra de Deus, eu vejo dois tipos de erro. Eu vejo a doutrina falsa e a doutrina falsificada. A doutrina falsa, aquilo que já vem de fora pronto, né? Aqueles desvios realmente grotescos da palavra de Deus, é a doutrina falsa. Quero me concentrar nas doutrinas falsificadas, que é justamente aquilo que surge entre nós, ou seja, o mal misturado com o bem, porque o diabo ele não vai aparecer para nós vestido como a mitologia o pinta, ou com chifre, com rabo, com tridente na mão, cuspindo fogo pela boca, né? Isso é como a mitologia o pinta. Na verdade, o diabo ele vem de maneira camuflada. Então, a apologética ela nos ajuda também a identificar aqueles erros
que estão mesclados à verdade. É uma mistura, né? Uma mescla. Como o leite contaminado, nós tivemos uma crise certa vez no Brasil do leite contaminado, né? Então a pessoa às vezes estava consumindo elementos ali como soda cáustica, até sem saber, porque a olho nu você não consegue perceber ali na composição do leite que tem ali produtos que podem causar dano à saúde, etc. Mas levando-se para um laboratório você vai perceber. Então, quando nós falamos de apologética, tratando daquilo que é falado nos nossos púlpitos, ou também através dos cânticos, né, dos chamados louvores, entre aspas, nós estamos falando justamente de levar para o laboratório, de examinar, fazer como os bereanos faziam. Eles examinavam cada dia nas escrituras para ver se aquilo que eles ouviam estava de acordo com as escrituras. Bem, pastor Ciro, e que exemplo o senhor poderia citar, ou que exemplos o senhor poderia citar desses desvios doutrinários? Bom, claro que a pergunta do irmão me faz pensar sobre vários equívocos agora, mas a gente vê hoje, está muito em voga, por exemplo, desvios no que tange as doutrinas da salvação, né? Então veja, por exemplo, João 3,16, que é o texto áureo da Bíblia. O que diz lá? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Temos também no mesmo Evangelho de João Batista dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja como, a priori, parece ser muito claro isso que está na Bíblia. Mas nós vamos ver hoje, por exemplo, dois grupos examinando esse texto e dando interpretações equivocadas. Como, por exemplo, tem um grupo que vai dizer que mundo ali, vai fazer um malabarismo tremendo para explicar que mundo ali, na verdade, são apenas os eleitos. É só uma parte do mundo, somente aqueles que foram eleitos. Mas vai ter um outro grupo que vai dizer: não, Jesus morreu por todo mundo, Jesus veio para todo mundo e ele provou a morte por todos os homens, como diz lá também Hebreus capítulo 2, versículo 9. Então isso significa que a salvação, ao fim e ao cabo, é para todos. Veja que o universalismo, né, estou citando o universalismo levado às últimas consequências, vai dizer que até o diabo será salvo, né? Então é um grande desvio, isso aí eu vejo, no que tange a salvação. Poderíamos citar também outros exemplos, aquele famoso bordão, né, uma vez salvo, salvo para sempre, é um desvio numa extremidade. Aí nós vamos ver na outra extremidade, outro grupo dizendo: não é uma vez salvo, salvo para sempre. Só que o salvo, ele pode perder a salvação por qualquer motivo. Vamos dizer que a pessoa está lá dirigindo o seu veículo e dali a pouco vem um outro motorista e dá uma fechada, né, como nós costumamos dizer, e aí o camarada fica irritado na hora e fala uma palavra que não deve. Vamos dizer que na hora ele parte para a eternidade, ou Jesus volta naquele momento. Vai ter um grupo de teólogos que vai defender que essa pessoa perde a salvação por causa daquele momento. Mas a Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia ensina que a segurança da nossa salvação está associada à graça de Deus. E a graça de Deus, é pela graça que nós somos salvos, e é pela graça também que a nossa segurança da salvação é mantida. Agora, por outro lado, nós estudamos há pouco tempo também na escola dominical sobre o livro de Hebreus. É um assunto recorrente em Hebreus, a possibilidade de o salvo vir a endurecer-se. Veja que o autor de Hebreus escreveu aos irmãos, quando ele disse: vede, irmãos, que nunca haja em vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo, antes exortai-vos uns aos outros durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então existe a possibilidade do crente se endurecer. Então veja que nós temos que buscar sempre o equilíbrio pela palavra de Deus. Os desvios doutrinários, os equívocos doutrinários, as doutrinas falsificadas, elas surgem justamente porque ao fazer teologia, muitos buscam um caminho extremo. Eu citei aqui alguns exemplos de ou a pessoa está numa ponta ou está noutra, mas nunca no equilíbrio da palavra de Deus. Bem, aqui nós temos apenas uma amostra do que teremos no programa de hoje. Depois dessas importantes respostas, nós vamos para um breve intervalo e já já estamos de volta.
O seu melhor ainda está por vir. Viva por inteiro. Ame por completo. Lidere com coragem. De Brian Houston, fundador e pastor da igreja Hillsong. Viva, ame, lidere. Um produto com a qualidade CPAD. Pela TV CPAD, de volta com o programa Teologia em Foco. Continua conosco o pastor Ciro Zibordi. Bem, pastor Ciro, no bloco anterior o senhor falou de equívocos mais comuns cometidos por pregadores evangélicos. E nas músicas, o que é que a gente consegue ouvir aí que pode ser identificado facilmente como desvios doutrinários ou desvios do foco da Escritura? Na música a lógica é a mesma, daquilo que eu falei da doutrina falsificada, ou seja, o mal misturado com o bem, ou poderíamos chamar até do falso bem, porque o diabo ele não nos ataca apenas através do mal declarado. Se o diabo nos atacasse apenas através do mal declarado, seria fácil de detectar, mas ele nos ataca também através do falso bem, ou seja, o bem misturado com o mal. E isso nós vemos, lamentavelmente, nas músicas. A gente vê hoje em dia nos louvores, entre aspas, aí muito de... A gente vê antropocentrismo, a gente vê triunfalismo, a gente vê sentimento de vingança, mas isso não é louvor a Deus. Né? Teologia da prosperidade. Eu ouvi até outro dia aí, só para citar um exemplo, um louvor, entre aspas, em que o camarada cantava e dizia: olha, receba o seu malote, né? Sua vitória vai chegar de carro forte. Então as pessoas vibram com esse tipo de música, com esse tipo de composição, que pode ter até assim alguma coisa que mexe com a pessoa, como eu falei, mas nós temos que pautar sempre pela palavra de Deus. Quando nós olhamos para os Salmos, nós vemos o exemplo ali de como nós devemos apresentar o nosso louvor a Deus, exaltando a Cristo, exaltando a Deus, né? Daí ser um louvor cristocêntrico e não antropocêntrico. Porque o antropocentrismo, em filosofia, quer dizer o quê? Que o ser humano é a medida de todas as coisas. Quando nós olhamos para as músicas hoje em dia, nós vamos detectar muito isso. Você é vencedor, receba, meu irmão, você é vitorioso. Claro que nós somos vitoriosos em Cristo, né? É perigoso até quando a gente vê, por exemplo, a questão do sentimento de vingança, que eu falei também, né? A pessoa, isso tudo gira em torno do antropocentrismo, ou seja, como se nós estivéssemos ali como sendo o fim, ou seja, o mais importante de tudo gira em torno de nós. Então isso é perigoso. Então são exemplos nesse sentido aí, teologia da prosperidade, triunfalismo e tal. O crente é vencedor? Sim, em Cristo o crente é mais do que vencedor. Aliás, é mais do que vencedor, diz a palavra de Deus. Agora, um perigo é você confundir a ajuda do alto, a ajuda que vem de Deus, com a autoajuda. Nós não somos vencedores porque nós olhamos para o espelho e dizemos 3 vezes: eu sou vencedor, eu sou vencedor, eu sou vencedor. Nós somos vencedores, sobretudo, pela graça de Deus, porque Cristo nos alcançou. Então, nós vemos aí alguns desvios, né, realmente, na área do louvor, entre aspas, né? Claro que eu estou falando aqui, nós temos que ter cuidado, não estou generalizando. Mas o problema da doutrina falsificada que eu falei é justamente isso. Você vai encontrar num culto, às vezes, louvores de fato a Deus, e lá no meio você vai ver composições que nada tem que ver com o louvor do Senhor. É aí que entra
a importância da apologética para defender o Evangelho. Eu sei que ser um apologista, eu acho que até um título assim honroso, né? A pessoa hoje em dia ser chamada de apologista, mas é uma tarefa espinhosa, uma tarefa difícil, porque alguém pode achar que a pessoa que age como tal, como um apologista, está querendo achar erros, está querendo jogar pedra nas pessoas. Não é esse o sentido, não é esse o objetivo. O objetivo é justamente defender a pureza do Evangelho, defender a sã doutrina, né? E quanto a essa questão de defender a sã doutrina, até que ponto a ironia pode ser usada por um cristão para fins apologéticos? Bom, pastor Edilberto, a ironia é uma figura de linguagem que a gente encontra na Bíblia, né? A gente vê no Antigo Testamento o próprio Elias ironizando os profetas de Baal: clamem mais alto, né? Quem sabe Baal esteja viajando. A gente vê Jó também dizendo ali para aqueles seus amigos, entre aspas, né, convosco morrerá a sabedoria. Claro que Jó estava querendo dizer o contrário, porque com a ironia você diz exatamente o contrário. Só que a ironia, ela tem a ironia ela é útil justamente para provocar na pessoa uma reflexão. O apóstolo Paulo usou de ironia também, quando ele escrevendo aos Coríntios, ele disse: eu não fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Alguém pensa até que Paulo estava sendo vaidoso. Olha, Paulo dizendo que é mais importante que Pedro, mais importante que João. Não, ali ele se referia aos falsos apóstolos. Se nós lermos o contexto, se nós lermos todo o capítulo 11 de 2 aos Coríntios, nós vamos ver que Paulo depois ele até destaca, ele fala dos erros dos falsos apóstolos, tais falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, etc, etc. Mas ele chama antes de os mais excelentes apóstolos, ironia. Então vejo que a ironia está na Bíblia. Agora, eu particularmente, eu vejo que a ironia ela é mais útil num texto, não é? Num artigo que você escreve, num livro. Na pregação, eu acho que a ironia ela pode até ser utilizada, mas com moderação, com mais equilíbrio, porque alguém pode até não entender. Já foi feita uma pesquisa até numa certa ocasião aqui no Brasil e constatou-se que muitas pessoas não entendem a ironia. Então isso aí é muito complicado, você querendo comunicar o contrário e a pessoa entende totalmente diferente. Ou seja, porque a ironia, digamos que o irmão está cantando de uma maneira toda desafinada, você brincando diz: olha, esse irmão canta bem, não é? Você não está elogiando, você está na verdade querendo dizer o contrário, não é? Então eu vejo que tudo pode ser utilizado, desde que com equilíbrio, com moderação, num texto especialmente. Eu, como escritor por graça de Deus, eu uso muito a ironia nos textos. Na pregação eu já evito, já procuro ir direto ao assunto, não é? O senhor é muito acusado, às vezes, de que está pegando muito pesado, está cobrando muito, está exigindo muito, uma qualidade extrema dos pregadores a quem o senhor direciona as suas ministrações e também os textos que escreve? Pastor Edilberto, claro que, como eu falei, a apologética é uma tarefa espinhosa. Então a gente não pode, muitas vezes, se preocupar em agradar ou também em agredir as pessoas, nem uma coisa nem outra. Eu não penso em agradar e também não penso em agredir. Eu lembro-me sempre até de Monteiro Lobato, que numa carta que ele escreveu, ele disse: olha, existem duas maneiras de escrever. Uma é você escrever para agradar o leitor, e a outra é você escrever para comunicar aquilo que você pensa. E ele diz: de onde der, cadeia, forca ou exílio. Então eu penso mais ou menos assim: a gente deve comunicar aquilo que a gente tem recebido da parte de Deus como verdade. Eu, sinceramente, muitos dos pregadores aí que estão em evidência são meus amigos, eles compreendem, eles entendem perfeitamente. Alguns, confesso para o irmão que nunca se dirigiram diretamente a mim, mas exceto um caso, né? Houve um caso em que um determinado pregador até rasgou meu livro assim, diante de um grande auditório, que acabou até sendo benéfico, porque o livro acabou vendendo bastante, né, por graça de Deus. Mas eu acho que a gente tem que ter cuidado. Não podemos também, claro, ser pessoas ofensivas, né? Temos que ter cuidado. Eu lembro sempre de Estevão. Estevão, ele falou uma palavra dura lá diante do Sinédrio. Ele disse: homens de dura serviço. Pense na palavra que ele falou perante o Sinédrio, não é? Mas quando ele começou a falar ao Sinédrio,
Ele começou com educação, com respeito, varões irmãos, né? E ele começa a falar com todo cuidado, e em determinado momento vem uma palavra mais forte, ele fala, aquilo irritou profundamente aqueles que estavam ouvindo, mas ele tinha convicção de que ele estava falando aquilo que é correto à luz da palavra de Deus. Ele foi até apedrejado por causa disso, mas ele teve o privilégio de ver Jesus em pé à direita de Deus, assim no sinal de aprovação, né? Como que dizendo, é isso mesmo. E Estevão estava também cheio do Espírito Santo. Bem, vamos para mais um intervalo e já já estamos de volta. Experimente uma surpreendente viagem na história de Deus e uma forma confiável de aplicá-la em sua vida com a Bíblia de Estudo Cronológica Aplicação Pessoal. Totalmente colorida e ricamente ilustrada, ela oferece uma visão ampla ao inserir as Escrituras em 10 grandes eras, combinando os textos bíblicos em uma ordem sequencial de tempo desde a criação até o final. Bíblia de Estudo Cronológica Aplicação Pessoal, um produto com a qualidade CPAD. O seu melhor ainda está por vir. Viva por inteiro. Ame por completo. Lidere com coragem. De Brian Houston, fundador e pastor da igreja Hillsong. Viva, ame, lidere. Um produto com a qualidade CPAD. No último bloco de nosso programa, falando sobre apologética, voltamos com o pastor Ciro Zibordi. Pastor Ciro Zibordi, bem, tem gente que diz que não gosta de pregar o evangelho focado nas questões de ordem apologética porque não quer se envolver em polêmica. Quais são os limites ou como saber equilibrar essa questão de pregar o evangelho na linha apologética sem entrar em confusão, em contenda, em conflito, enfim? Olha, pastor Edilberto, eu penso que muita gente está confundindo a apologética com o mero polemismo. Claro que a apologética, ela pode gerar polêmica, né? Ela gera polêmica, mas com o objetivo de se chegar ao alvo, que é defender o evangelho. Então, a apologética, ela pode até gerar polêmica, mas com o objetivo de defender o evangelho. Agora, o polemismo é a polêmica pela polêmica. Então, você gerar a polêmica pela polêmica, você gerar várias dúvidas e depois você simplesmente jogar essas dúvidas e deixar as pessoas assim com uma série de indagações e sem saber qual é a verdade, isso aí é a tarefa realmente do polemismo. Agora, a apologética não. A apologética, ela pode até gerar polêmica, pode fazer com que as pessoas discutam ou debatam sobre determinado assunto, mas o objetivo final é defender o evangelho, é mostrar que a verdade da palavra de Deus é que deve prevalecer. Eu citei o apóstolo Paulo ele gerava polêmica quando ele fazia aqueles questionamentos e etc. Diz a Bíblia que ele contendia. Aliás, esse verbo contender é um verbo que tem tudo a ver com apologética. E curiosamente, esse verbo, pela primeira vez, ele não é empregado em relação a Paulo, ele é empregado em relação a Estevão. Lá em Atos, no capítulo 6, versículo 9, a gente vê que aquela sinagoga dos libertinos que se levantou contra Estevão, diz que eles discutiam com Estevão. Eu vejo Estevão como o primeiro grande apologista do evangelho. A gente pensa muitas vezes que é Paulo. Sem citar Jesus, é claro que estamos falando de apologista do evangelho. Então, quando se fala do evangelho, você já está falando do evangelho de Cristo. Então, tende-se a imaginar que Paulo foi o primeiro grande apologista. Mas eu vejo que Estevão também foi um grande apologista e ele foi justamente perseguido, contendiam com ele, justamente porque ele polemizava, ele fazia com que as pessoas refletissem, ele fazia com que houvesse um debate e ele era um bom debatedor. Então a questão é essa: quando você é um apologista, quando você defende o evangelho à luz da apologética cristã, nós temos aí grandes apologistas, né, como por exemplo o Lee Strobel, o Rice Broocks, né, que está por trás daquele filme Deus Não Está Morto. Você tem aquele Habermas, que é muito conhecido.
você tem o William Lane Craig. Você veja que são homens preparados, que estão aí debatendo, e eles debatem em alto nível com qualquer defensor do islamismo ou até mesmo do ateísmo, porque eles sabem se valer da polêmica, mas para defender o evangelho. Agora, há muitos que estão confundindo a apologética com mero polemismo, que é polêmica que não leva a lugar nenhum. Não é essa a tarefa da apologética. A apologética polemiza, mas visando a defesa do evangelho. O que é que as igrejas podem fazer e devem fazer quanto a essa questão de combater esses ensinamentos espúrios que estão, inclusive, muito comuns em muitas igrejas evangélicas? Como é que a igreja deve tratar essas questões? Eu penso que a igreja deve investir na educação cristã, né, de maneira geral. Então, por exemplo, investir na escola dominical, fazer com que a escola dominical seja realmente frequentada por todos os membros da igreja, investir na escola dominical, investir no culto de doutrina, para que o culto de doutrina seja o culto semanal, o culto do meio de semana, não é mais importante. Hoje em dia muitos estão substituindo o culto de doutrina por culto de vitória, e culto de vitória financeira e libertação, sendo que o mais importante seria doutrinar a igreja, apresentar a sã doutrina. Então, investir na educação cristã de maneira ampla, na escola dominical, nos cultos de doutrina, como nós chamamos. No caso das igrejas que têm um certo porte, promover escolas bíblicas, não somente a escola bíblica de obreiros. Hoje nós temos a escola bíblica de jovens, a EBJ, temos a escola bíblica de adolescentes, não é? Então, isso vai fazendo com que as pessoas se interessem pelo ensino da palavra. E quando a pessoa conhece a verdade, veja, por exemplo, a pessoa que conhece uma cédula de R$50, vamos dizer assim. A pessoa conhece a textura, a pessoa coloca contra a lâmpada, ela sabe ali quais são os sinais de uma nota de R$50. Se alguém lhe oferecer uma nota falsa, a pessoa vai pegar na mão pela textura, vai colocar contra a lâmpada, etc. Não, isso aqui é falso, eu conheço a verdadeira. Então, quanto mais o cristão conhece a verdade, tanto mais ele vai se afastar do erro. E também é importante que as igrejas invistam na leitura, incentivem os crentes a lerem a palavra de Deus, claro, acima de tudo, mas também lerem bons livros. E a CPAD tem cumprido um papel muito importante nesse sentido, de incentivar a leitura, né, sobretudo a leitura da palavra, mas também a leitura de bons livros. Bem, durante nossa entrevista o senhor falou a respeito de vários homens de Deus, servos do Senhor, Estevão, Pedro, Paulo, e no início do nosso programa nós falamos a respeito de um livro, ou melhor, de uma série de livros que o senhor está escrevendo para a CPAD, e inclusive lançados já, essa série lançada. Queria que o senhor falasse um pouco dessa série e também deixasse as considerações finais aos nossos internautas. Agradeço, pastor Edilberto, por essa oportunidade. Realmente é uma série chamada Pregadores da Bíblia. O primeiro já foi publicado, que é João Batista, que tem até em mãos aqui, João Batista, o pregador politicamente incorreto. Nós vivemos uma época aí em que muitas coisas que são verdadeiras não podem ser ditas porque são consideradas politicamente incorretas. Então vamos lembrar de João Batista, que era um homem que usava aqueles termos até que, se falarmos hoje, vai gerar um problema sério, né? Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura. Então nós aproveitamos aí esse gancho, entre aspas, para falar de um assunto atual. E a apologética também, ela se contrapõe ao que é chamado hoje em dia de politicamente incorreto. Então João Batista é um caso. Temos outros livros que eu não posso divulgar ainda, que também são nessa mesma linha, né, abordando a pregação do ponto de vista apologético. Então eu agradeço até por esse espaço que o irmão me concede de falar esse livro. Então ele abre a série, né? João Batista, o pregador politicamente incorreto, e depois temos aí mais alguns. Um já está na casa e outro que ainda vai ser entregue. Estamos trabalhando aí nessa série Pregadores da Bíblia. Muito obrigado, pastor Ciro. Bem, você internauta, muito obrigado, você também que ficou conectado conosco. Um forte abraço e até nosso próximo encontro. A paz do Senhor a todos.